E eu queria saber, tipo, de você. Tipo assim, pô, tamo competindo, gente. E eu quero saber se isso é uma parada sua, assim mesmo. Pô, competir, eu quero ganhar. Então eu vou fazer tudo dentro do regulamento pra ganhar. Podpah, sem dúvida o podcast mais assistido de todo o Brasil, tomando mais de 8 milhões de views no mês. Criado em 2020 pelos youtubers já consolidados e conhecidos Igão Underground e Mítico Jovem, que inclusive até hoje apresentam um programa, foi um podcast que quando lançou fez uma parceria com o Flow e houve alguns tipos de desentendimento e isso todo mundo já conhece. Porém, no vídeo de hoje eu vou estar comentando uma situação que aconteceu recentemente, que foi no mínimo desconfortável. Então, se você tá interessado e quer saber um pouco mais sobre o que eu vou falar sobre esse assunto, já desce aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Como eu já disse, o Podpah foi um podcast criado em 2020 pelos youtubers já consolidados Igão Underground e Mítico Jovem. Naturalmente, por ser o podcast mais famoso do Brasil, ele divide muitas opiniões na internet, com uma parte que nunca deixa de assistir nenhum episódio e uma parte que simplesmente odeia ou não gosta tanto do programa. Mas afinal, o que exatamente um lado dessas pessoas que não gostam do podcast se queixam tanto e por que eles acham que o programa é tão ruim? Recentemente, o Podpah, ou mais específico, um dos seus apresentadores, o Igão Underground, acabou presenciando e nos entregando um momento um tanto quanto desconfortável. Para ser mais específico, em um momento do episódio em que o Gabigol fez presença no programa, eles começam a trocar um assunto sobre futebol feminino. Em um momento que o Gabigol tá explicando algumas informações sobre o futebol feminino, acontece isso. Futebol feminino lá de fora. Eu vejo muito jogo do Barcelona, que é tipo meu time preferido. E aí, cara, eu sinto uma diferença, mano. Tipo assim, eu acho que. Eu tinha curiosidade de ver, mano. Corinthians e Barcelona pra me ver. Mas é da cacete. Pô, parça, eu não sei não, hein, Cacete? mano. Eu vi a final agora da Champions League também. Do Barcelona. Time europeu vê nós treme, caralho. É, parça, pode ser, mas assim, lá é muito evoluído o futebol feminino, mano. Eu queria ir em algum Corinthians tem momento. 2 mundial, Gabigol. 2 mundial o Corinthians tem. Você não quer vir ganhar o terceiro? O Barcelona. Não, eu sei, feminino. Ganhou Que eu já... várias chances. Ah, tá em outra parada já, mano. Já tô indo, né? Eu tenho certeza que eu, você e o entrevistado, no caso o Gabigol, sentiram uma coisa em comum: desconforto. É exatamente nesse ponto que eu quero chegar nesse vídeo. Muitas pessoas pela internet, pelo menos o que eu pesquisei, cara, falam sobre o como o Podpah é um programa mal pesquisado, entende? Como seus apresentadores não pesquisam sobre as pessoas com quem eles vão fazer os vídeos, um programa que é muito raso. Comparado a outros podcasts como Flow Podcast e etc., os outros podcasts mais conhecidos, é um programa que não pesquisa os seus convidados, muitas vezes fazendo algumas perguntas idiotas que para muitas pessoas seriam um desrespeito aos convidados, e isso particularmente para mim não é a opinião que eu compartilho. Eu tenho a minha ideia sobre exatamente o que eu não gosto no Podpah. É óbvio que não ligo se alguém fizer uma pergunta besta num programa. Cara, é uma coisa normal. Você nunca no meio da sua roda de amigos tava falando alguma coisa e acabou fazendo uma pergunta idiota e ficou um clima desconfortável. Isso acontece, todo mundo sabe. Todo mundo já passou por essa situação de acontecer aquele silêncio constrangedor e ninguém presta muita atenção ou ninguém entendeu o que você quis dizer com aquela pergunta. Porém, temos dois fatores que mudam muito a situação entre essa roda de conversa que eu acabei de citar do programa mais conhecido e mais escutado do Brasil. A questão é que eles não estão a todo momento falando com amigos, como alguns convidados que eles já chamaram pro programa, como Ju Canalha, Cocielo e etc. Todo mundo viu esses episódios e consegue perceber que aquilo realmente é uma troca de ideia entre amigos e é muito compreensível se eles falarem alguma coisa besta, darem risada de uma piada sem graça, porque, pô, você com seus amigos é assim também. Eu tenho certeza que você não é o mesmo cara que você conversa com um colega ou com qualquer outra pessoa do que com seus amigos mais próximos. Vocês falam de assuntos muito divergentes, falam de assuntos que pra vocês são engraçados e pra outras pessoas não são. Isso é normal. Porém, uma coisa que muda muito esse contexto é um caso que ficou famoso também, que é aquele caso do tamo competindo. Pra quem não sabe, o Verstappen apareceu no programa deles, uma puta de uma parceria, e eles fizeram um puta merchan disso, até porque é o Verstappen, cara, não é qualquer pessoa. Mas a questão é como que eles conseguiram perguntar pra um atleta profissional de Fórmula 1 se ele realmente compete de verdade, entende? Não é uma coisa que faz muito sentido, pelo menos pra mim. Mas particularmente essa não é a minha queixa em específico, pra falar a verdade. O que me pega muito é que em alguns momentos eles forçam alguns tipos de interação que não deveriam acontecer, que foi exatamente esse caso do Gabigol que vocês acabaram de ver. Vocês podem perceber que eles tentam forçar, ou particularmente o Igão tenta forçar, uma interação que não deveria ter, e é notável na cara do Gabigol que ele não gostou desse tipo de interação. Só que isso também, eu não digo que é só culpa deles, porque eu cito o programa no geral, tanto o convidado quanto a própria organização do programa, e muitas vezes as pessoas não fazem isso, eles simplesmente cortam no meio e dividem como se só a organização do programa fosse uma coisa ruim, sendo que muitas vezes não é. Às vezes eles trazem alguns convidados que não são bons, às vezes eles fazem algumas coisas que não são boas. Um
exemplo que eu não preciso nem me estender muito, que todo mundo viu, o climão que ficou no meio do programa, foi o caso com o Rodrigo Piologo. Pra você que não sabe, basicamente no meio da entrevista o Rodrigo Piologo comentou sobre uma loja, o Igão não entendeu e o Rodrigo respondeu com uma piada, porém pela cara do Igão, ele não entendeu muito bem essa piada. Pro Lucas da Rico Games, meu patrocinador, fãzaço de vocês dois. Rico Games é loja de jogos? Não, pá? não, de bicicleta. Não, mas, mano, às Vende vezes... bicicleta, morcego, albino. Estão trazendo da África uns morcegos. E tá fazendo também, ordenhando vaca. Rico Games. Você é folgado, hein, velho? Você que é burro, não sou folgado. Porém, isso é uma situação que muitas vezes corta muito a brisa do programa, tanto pra quem tá assistindo, pra quem tá fazendo o programa e pro convidado que tá indo. Por exemplo, eu tenho certeza que no meio da entrevista, quando o Gabigol recebeu aquele tipo de comentário no meio da fala dele, ele não gostou nem um pouco, ficou um pouco desconfortável. Isso foi, como eu disse, acontece. Porém, isso não acontece apenas dos apresentadores pros convidados, mas também dos convidados pros apresentadores. E isso acontece muito. Então, é muito fácil você dizer que vai ter algum momento que você vai estar assistindo um podcast, pelo fato de ser ao vivo, você vai ver algum comentário, ou algum episódio, ou alguma situação acontecendo que vai te deixar desconfortável. Eu não tô dizendo que eu sou alérgico a desconforto, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas entende que isso acontece muito, e parece que ao invés dos apresentadores tentarem evitar esse tipo de situação, eles parecem que forçam mais isso, entendeu? E é o que eu tô dizendo, se você tá falando com o seu amigo, é tudo bem você fazer uma piada um pouco mais agressiva, fazer uma piada um pouco mais invasiva. Porém, quando você tá falando talvez com um dos maiores corredores de Fórmula 1, ou com um cara que você nem conhece direito, que no caso foi o Gabigol com a interação do Igão, não é um lugar muito saudável pra você pegar e fazer esse tipo de piada, entende? Isso é uma forçação de barra que muitas vezes, dependendo de algum convidado que pode aparecer lá, ele não vai gostar e vai acabar acabando com o clima do programa. Tem uma coisa que eles sempre usam como argumento pra isso, quando alguém pega e critica o programa deles, é que o programa foi feito pra ser uma roda de conversa. Só que foi exatamente o exemplo que eu dei atrás. Uma roda de conversa, você pode conversar muito bem e tranquilamente com seus amigos, pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que se hoje você for num boteco no canto da sua rua e pegar e entrar lá e falar as mesmas coisas que você fala com seus amigos, talvez você não seja muito bem entendido pelas pessoas que ali residem. Porque uma coisa é você trocar ideia e ter uma roda de conversa com seus amigos e ter uma troca de ideia com pessoas famosas, pessoas que têm compromissos a mais e estão perdendo um pouco do seu tempo indo pra lá e te dando uma atenção apenas pra estar fazendo uma parceria com o seu programa. Então foi o que eu disse, essa forçação de barra e tentar meter essa ideia de roda de conversa pra cima do Verstappen e tanto do Gabigol foi uma ideia que não colou muito bem, acabando gerando uma sensação de despreparo dos apresentadores quanto das pessoas que estão assistindo, porque você olha aquilo e você fala, porra, como que o cara tem coragem de perguntar pra um corredor de Fórmula 1 se ele realmente compete ou não? Então eu acho aceitável que seja um argumento, essa roda de conversa, eu não ligo pra isso, mas a questão é que essa roda de conversa tem que ser aplicada aos seus amigos, aos amigos do Igão, aos amigos do Mítico. Então assim, se você tá falando com um cara que tá ali meio que como se fosse uma parceria, entende? Você não tem que tentar meter essa ideia de roda de conversa, porque muitas vezes ali o cara tá vendo e indo no seu programa esperando uma entrevista. E foi exatamente o que deu pra perceber com o Verstappen. Ele foi pra lá pra querer comentar sobre a Fórmula 1 e querer comentar sobre o trabalho dele. Mas também eu deixo uma dica pra vocês. Eu particularmente não gosto tanto do Podpah e se eu estiver vendo, assistindo por algum acaso e o episódio começar a ficar ruim, eu simplesmente desligo minha TV ou saio do episódio do YouTube e é simples, não tem por que eu ficar me martirizando assistindo uma coisa que eu não tô gostando. Se você não tá gostando do conteúdo, é a mesma coisa que eu digo pra você. Sai do conteúdo ou deixa de assistir e é isso, cara. É simples a ideia. Você não precisa assistir um bagulho que você não gosta porque todo mundo assiste. Eu fiz esse vídeo mais pra mostrar um pouco da minha opinião sobre isso porque eu achei ela um pouco diferenciada em comparação às outras pessoas. Eu vi muitas pessoas pegando e falando e chamando eles de burro, chamando eles de idiota por fazerem esses tipos de comentário. Só que eu não acho isso. Eu só acho que eles têm que ter um pouco de noção e diferenciar quem realmente são amigos deles pra enfiarem eles nessa ideia de roda de conversa. Quem não é, cara. Porque querendo ou não, eles são um programa muito assistido. Entende? Foi exatamente aquela coisa que o Skylab falou pro Monark quando ele foi no Flow. Vocês são um programa muito assistido e essa ideia cai em cima do Podpah agora. Se você tá num botequim, eu tô conversando com você, a gente fala qualquer coisa. Sim. Mas aqui não, aqui é um programa... A gente não gosta disso, na verdade, Sky. Mas você tá- Agora a gente gostaria que aqui fosse uma conversa de botequim. Mas não é um botequim, Ah. porque tem uma multidão vendo lá fora, cara. Isso aqui, querendo ou não, você sendo formado ou não, isso aqui é um programa jornalístico, porra. Jornalístico, não é uma não é? conversa de botequim, porra. Então, tudo que se fala aqui tem uma responsabilidade, sacou, cara? Não pela questão da responsabilidade com que eles falam, porque naquela época o Monark falava coisas tóxicas ou coisas agressivas. Mas agora em questão de entender que eles são um programa grande, que uma hora eles vão precisar ser profissionais com alguém, mas também eles não podem ser quando eles estiverem com seus amigos. E é exatamente essa opinião que eu compartilho. Se você gostou da minha opinião e gostou do que eu comentei no geral e tem alguma coisa a comentar aqui embaixo a mais também, se você tem uma opinião um pouco diferenciada, desce aí embaixo e deixa no comentário o que você achou sobre o vídeo. Aproveita que você já rolou pra baixo, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu agradeço a todo mundo que tá dando feedback nos comentários, os últimos vídeos foram muito bem recebidos por vocês. Eu agradeço demais a todo mundo que tá aqui. É isso, até a próxima e tchau, tchau.